Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Muita gente, eu digo muita gente mesmo, tem me perguntado: João, existe diferença entre essas duas Bíblias, a Bíblia de Estudo da Reforma e a Bíblia da Nova Reforma? Ou então as pessoas têm me perguntado: qual é a diferença das duas Bíblias? Bom, a gente vai tentar responder essas perguntas através deste vídeo comparativo Bíblia de Estudo da Reforma, Bíblia da Nova Reforma. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações para você sempre ser notificado quando a gente postar um vídeo novo. Se você não segue o nosso perfil no Instagram, @canal João Paulo Fonseca. E se você quer participar do nosso grupo no WhatsApp, na descrição você encontra o link para poder estar acessando o grupo do nosso WhatsApp e o grupo também do Telegram, e você será muito abençoado. Então vamos para o vídeo comparativo Bíblia de Estudo da Reforma, Bíblia da Nova Reforma. Esta primeira aqui é editada pela SBB e a segunda pela editora Vida. João, tem diferença? Qual é a diferença entre elas? Bom, é isso que a gente vai estar esclarecendo agora para vocês. A Bíblia de Estudo da Reforma, eu vou estar tirando as duas aqui para o espaço, tirando uma das duas, né, para o espaço ficar melhor. A Bíblia de Estudo da Reforma, a gente vai estar olhando aqui, o início eles mostram aqui um estudo sobre o reformador Martim Lutero, né, sobre a vida dele, algumas coisas que ele fez durante a sua vida. É uma biografia do Martim Lutero, tá? Isso no começo da Bíblia. Depois a gente entra na Bíblia propriamente dita. Então, assim, a ficha catalográfica nos dá uma informação importante. Eu quero estar dando um zoom aqui para vocês estarem observando isso. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Tá na parte de cima. Bom, aqui a gente consegue ler Bíblia de Estudo da Reforma, 2017, Sociedade Bíblica do Brasil. Então aqui tem os direitos, né, o endereço da Sociedade Bíblica, o texto bíblico Almeida, revista atualizada, o mapa em cores é da Sociedade Bíblicas Unidas e o material de estudo é da The Lutheran Stud Bible, é a Bíblia de Estudo Luterana da Sociedade Bíblica Alemã. Tá? Então, o material de estudo eles retiraram desta Bíblia. Então ela nada mais, nada menos que é uma Bíblia de Estudo luterana. Boa parte, ou a maioria, ou quase todos os estudos foram retirados desta Bíblia de Estudo aqui alemã. Tá? Então ela tem uma apresentação bacana, lista de colaboradores, tem um review dela aqui no nosso canal. E como ela vai funcionar? Ela é uma Bíblia de modo geral, tá? É uma Bíblia teológica. Olha só, abreviaturas, tem aqui algumas informações dos recursos, índice de quadro e mapas, tópicos bíblicos, olha só a quantidade. No início aqui vocês encontram até muito material, né? Tabela de pesos e medidas. E aí a gente entra propriamente dito no conteúdo da Bíblia. Então a gente vai estar analisando Gênesis, a diferença entre elas. Bom, a introdução vem primeiro aqui com uma abordagem aqui bem poética do livro, né? Vocês podem reparar. Depois tem uma informação, um texto, na verdade, introdutório feito pelo próprio Martim Lutero. Aqui na coluna lateral vocês têm informações de visão geral do próprio livro, autor, data, lugares, personagens, propósitos, temas de lei, temas do evangelho e versículos para memorização. Tá? Aí quando a gente passa, a gente vai ver estudos bem teológicos com relação ao livro, falando os desafios para o leitor, teorias modernas, notas nesta Bíblia de estudo com relação a Gênesis. E aí nós entramos propriamente dito no texto bíblico. Temos um esboço de todos os livros e o texto bíblico. Vocês reparam que aqui em Gênesis a gente tem muita nota de estudo. Olha,
Só isso aqui é texto bíblico e tudo isso aqui é nota de estudo. Então, só para vocês entenderem, ela comenta aí, às vezes, versículo por versículo, olha só. Ou então, alguns versículos juntos. 3 versículos juntos, 2 versículos, olha só. Aqui ela faz um comentário bem exaustivo de Gênesis. Gênesis capítulo 1. Continuando, ela funciona da mesma forma. Ela tem algumas notas também bem teológicas. O interessante é que ao final de cada capítulo, ela faz um resumo, e é um resumo muito bom. Olha só. Deus faz todas as coisas, eu estou lendo aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta para ficar mais fácil. Uma caneta ou um lápis, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Estou lendo essa parte aqui, ó. Deus faz todas as coisas muito bem. Ele age com grande zelo ao colocar o homem e a mulher no jardim para tomar conta das coisas que ele criou. O pecado colocou tudo que Deus criou, incluindo nós, no cativeiro da morte e da descendência. Mas a morte e a ressurreição de Jesus Cristo trouxe restauração tanto para as coisas da criação de Deus como para nós. Romanos 8, 19, 23. De fato, Deus até mesmo usou a sua criação para realizar a nossa salvação. Uma cruz feita de madeira, a água do batismo, o pão, o vinho, a sua ceia, as palavras impressas nas páginas por meio das quais ele revela a sua palavra de vida a nós. Aí depois vem uma oração aqui. Então, vocês percebem que as notas de estudo elas são mais de orientação teológica, tá? É uma Bíblia geral. Ela tem introduções a cada livro, como vocês viram. Junto ao texto bíblico, vocês vão encontrar esses quadros com temas até teológicos, banquete e comunhão com Deus no Éden, a história da humanidade. Então vocês vão encontrar ao longo dessa Bíblia, olha só, referências cruzadas. Então vocês vão encontrar muitas informações assim. Agora vamos deixar a Bíblia da Reforma aqui de lado, e a gente vai analisar agora a Bíblia da Nova Reforma, que é essa aqui. Bom, a gente viu que a Bíblia da Reforma é uma Bíblia de estudo luterano, então é uma Bíblia mais de cunho teológico. Essa Bíblia aqui é editada pela editora Vida. Olha só, tem aqui uma parte de dedicatória. Então vamos aqui na ficha catalográfica. A diferença a gente vai encontrar aqui, tá? Então olha só. O autor das notas, né, o editor-geral, Pablo Deiros, originalmente intitulado Notas de Estúdio de la Bíblia de la Reforma. Então, olha só. É uma Bíblia traduzida, ou as notas de estudo, desta Bíblia aqui, a Bíblia de la Reforma. Então, vocês percebem que aquela Bíblia da SBB, que a gente viu anteriormente, a Bíblia da Reforma, na verdade, se a editora Vida tivesse lançado essa Bíblia aqui primeiro, ela se chamaria Bíblia da Reforma. Mas como a SBB já tinha lançado aquela Bíblia de estudo luterana com o nome Bíblia da Reforma, eles tiveram que relançar com o nome Bíblia Nova Reforma. Então, agora que vocês entendem a real diferença dos nomes, mas vamos entender o conteúdo da Bíblia, né? Então aqui a gente tem também aqui algumas gravuras da época da Reforma, tem um mapa da Reforma Protestante, tem aqui os pilares da Reforma Protestante, sola Scriptura, sola Fide, sola Cristo, sola Gratia, faltou soli Deo Gloria, né? Mas não tem problema não. Aí aqui o sumário, prefácio à edição brasileira, novas reformas para a América Latina. Então é uma Bíblia que vai tratar, propriamente dito, de uma nova reforma na igreja evangélica aqui na América Latina. Mas engana-se que é uma nova reforma baseada, né, em novas ideologias, em novas diretrizes. Não, é uma reforma assim como Martim Lutero idealizou no seu tempo, né? Então por isso que ela chama Bíblia da Nova Reforma. É uma reforma na essência, não é trocar tudo, né? Mudar, trocar a Bíblia, trocar doutrinas, não, mas voltar à essência do Evangelho. Então, qual é o objetivo dessa Bíblia? Nas próprias introduções a cada livro, a gente não tem tantos recursos no começo, mas na própria introdução a gente vê isso. Gênesis, rumo a uma igreja que recria a realidade. Então a introdução, ela vai te mostrar o quê?
vai pegar um contexto atual, né, que a gente está vivendo, e através das escrituras, do exemplo das escrituras, a gente deve sim, de fato, não pegar o mundo, ou pegar a Bíblia e se adaptar ao mundo, mas o mundo se voltar às escrituras e seguir, de fato, aquilo que as escrituras nos mostram. Então é dessa forma que ele faz, tá? O Carlos Mairada, ou Maraida, né? Ou Miraida, não sei o sobrenome dele, que é o autor dessas introduções. Texto bíblico em 2 colunas, tá? Vocês percebem que não tem tantos recursos ao longo do texto. E ele vai comentar de que forma. É aqui que eu quero mostrar. As notas de estudo, elas comentam capítulos, tá? De uma forma expositiva. Então, olha, esse magnífico capítulo é uma das seções mais concisas e dramáticas do Antigo Testamento. Abarca um período de tempo mais amplo que todo o restante da Bíblia, com uma visão que só pode compreender a partir da perspectiva da revelação divina. Então, ele vai abordar de uma forma expositiva. O texto dessa Bíblia, que é o NVI, que é o texto padrão aí das Bíblias da Editora Vida. Durante o texto bíblico, vocês vão encontrar notas de comentário do próprio Martim Lutero, que eles colocaram, tá? Foi vamos dizer assim, o maior reformador, né, da igreja protestante, aquele que iniciou esse processo. Tem aqui algumas notas também interessantes que te levam lá para o final do texto bíblico, estudos relacionados a alguns temas, e ela vai funcionar dessa forma, tá? Ela não vai ter tantos recursos assim, mas são recursos bem úteis. Essa é a principal diferença da Bíblia da Reforma e da Bíblia da Nova Reforma. Vocês entendem que o objetivo das Bíblias são diferentes. Enquanto uma traz a teologia luterana, que de fato a primeira igreja, vamos dizer assim, reformada, né, surgiu através de Martim Lutero, depois dele, né, iniciou-se a reforma protestante por meio dele. E essa Bíblia aqui vai trazer uma reforma de fato, assim como Martim Lutero trouxe, mas uma nova reforma para os nossos dias atuais, tá? Como eu disse, não que seja novas diretrizes, né, teologia nova, não é isso, mas se voltar de fato às escrituras. Bom, para a gente encerrar esse vídeo, eu quero trazer aqui uma comparação com relação às notas de estudo, com relação à diagramação e algumas outras coisas, né? Essa Bíblia da Reforma da Sociedade Bíblica do Brasil, que é essa Bíblia aqui, tá? Tem ela na cor vinho e na cor preta. Como eu disse, ela é uma Bíblia de teologia de modo geral, tá? Ela não aborda assim um tema só. Então vamos ler aqui João 3,16 nessa Bíblia. E em seguida a gente vai ler alguns comentários. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então olha só que é a nota de estudo. Ela comenta, algumas vezes ela comenta versos por versos, né, versículo por versículo, e algumas vezes alguns versículos juntos, né? E no final ela faz um comentário geral do capítulo. Então aqui o capítulo 3, 1 ao 15, né, traz aqui uma síntese e um resumo do livro. Olha só, vocês podem estar pausando o vídeo agora para fazer a leitura. E o 3,16 que a gente leu, olha só, ela traz um comentário aqui. Vou estar posicionando de uma forma melhor. Vocês podem estar pausando o vídeo e fazendo a leitura. Explica inclusive o significado da palavra amor no grego, agapau, ou ágape, né? E dá uma síntese legal. E o 17 também, o 18, ela comenta junto, praticamente na parte de baixo. Então, é dessa forma que ela faz. Lembrando que é uma Bíblia de orientação luterana. Então, algumas notas de estudo aqui vão voltar mais para a teologia luterana. Seguindo o texto bíblico, olha só, ela tem introduções a cada livro, traz quadros explicativos muito interessantes ao longo do livro. É uma Bíblia muito boa, tá? Uma Bíblia excelente. Vamos ver mais um aqui antes da gente ir lá para outra Bíblia da Nova Reforma. Romanos 8, por exemplo, que é um capítulo que eu gosto muito. Olha só, tem aqui um quadro explicativo, que é o capítulo 9, né? Então, olha só. A gente vai
Vou estar dando aqui o zoom como eu fiz, posicionando melhor a câmera. Isso. Então, olha só. As notas de estudo, né? Elas são em 2 colunas. E olha só, 8:37, né? Fala assim: todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí o 37 vai falar da seguinte maneira: mais do que vencedores, forma intensificada do grego nikao, prevalecer completamente. Nos amou a ponto de morrer na cruz. Cristo conquistou para nós uma vitória completa. Aí o 8:39, né? Esta lista com os 10 itens é um inventário abrangente das realidades sobre-humanas que ameaçam em vão quebrar o domínio do amor de Cristo. Então ela vai te explicando o texto bíblico, tanto de forma exegética, como também uma explicação bem aprofundada do texto, né? Então ela mostra de fato o significado real do texto. É o objetivo dessa Bíblia, dentro da visão, claro, luterana e da visão da reforma. Tá bom? E no final do capítulo, como eu disse, ela faz uma síntese ou das partes do capítulo, ou então o capítulo inteiro, né? Um resumo, olha só. Vamos ler essa parte. Que a morte, ressurreição e exaltação de Cristo à direita de Deus garantem nossa vitória sobre tudo e todos que querem nos separar do seu amor. Quando seguir a Cristo, traz aflição, algumas vezes nos distanciamos dele, mas Cristo nunca se afasta de nós. Aí vem com uma oração devocional. Então é uma parte bem devocional. Ela tanto te mostra o real significado do texto, como também te traz uma abrangência devocional. Vamos voltar aqui. Então, em seguida, né, a gente vai ter... no final do texto bíblico, ela não vai ter tantos recursos, tá? Então, olha só. Aqui a gente encerra Apocalipse nessa Bíblia. Tem sempre quadros muito bem elaborados. E aí a gente encerra o conteúdo bíblico. Deixa eu reposicionar a câmera aqui. E aí a gente tem aqui a parte de propaganda e os mapas já tradicionais da SBB. Então essa é a Bíblia da Reforma. Da Nova Reforma, a gente vai estar analisando um pouquinho também as notas de estudo. Vamos começar com João 3. Lembrando que nessa Bíblia da Nova Reforma, as palavras de Jesus estão em vermelho, tá? Então olha só, João 3:16. Ela está na versão NVI. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, como ele vai abordar a questão dos comentários? Vocês lembram da introdução? A introdução, João, rumo a uma igreja que ajuda a crer. Vai trazer uma síntese do texto bíblico te mostrando a realidade atual. Na verdade, não é que a gente tem que pegar a realidade, a Bíblia, e se adaptar à realidade atual. Não, a realidade atual precisa se adaptar à Bíblia. É isso que o autor mostra através das introduções a cada livro, né? E nos comentários, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha só, ele faz um comentário expositivo de cada capítulo. Então, olha só. É um comentário expositivo que ajuda a gente a se voltar às escrituras. Porque ele pega o texto e expõe o texto. Eu não vou ler tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas é essa a síntese dos comentários, tá? Então vocês podem estar pausando o vídeo, fazendo a leitura, caso queiram. Vou mostrar aqui a continuação dos comentários. Vocês podem estar pausando o vídeo, fazendo a leitura. Então, um comentário bem exaustivo de cada capítulo, ou partes do capítulo, né? Que ele vai comentar do versículo 1 ao 21. Vou estar virando aqui a página. Olha só, e aqui nessa parte, na segunda folha, ele vai comentar o 3, capítulo 3, 22 ao 33, já não está falando mais daquele diálogo entre João e Nicodemos, tá? Mas ele expõe o texto, e aí a igreja, de fato, volta-se, a realidade da igreja se volta às escrituras, né? Não é, como eu disse, não é que temos que pegar as escrituras e se adaptar à realidade, não. Qual é a realidade que a igreja está passando? Prova, tribulação, escassez, então vamos nos voltar à escritura
e andar de acordo com a palavra de Deus. Esse é o grande objetivo desta Bíblia, tá bom? Como a gente mostrou na Bíblia da Reforma, aqui está Romanos 8, então vai fazer da mesma forma, tá? Vai comentar partes do capítulo, ele comenta primeiro 1 ao 17, faz uma exposição do texto, ele segue aqui, né? Depois 8, 16 ao 27, do capítulo 8 de Romanos. E olha só o tamanho do comentário do verso 28 ao 39, que é a parte final. Então eu vou estar dando um zoom aqui, vocês podem estar pausando o vídeo, fazendo a leitura do comentário para avaliarem aí quão bom é o comentário, né? Não sei se está dando para ver direitinho, que a câmera do celular não é muito boa, mas olha só. Então vai expor através de tópicos. É um comentário expositivo de cada capítulo, né? Então olha só, eu vou estar passando aqui, vocês vão pausando o vídeo, fazendo a leitura, caso queiram. Vou ler a parte final aqui. Portanto, em todas estas coisas somos mais que vencedores. Os versos 38 e 39 são um resumo final. Algumas pessoas têm medo de morrer, outras têm medo de viver. Algumas temem o futuro, outras temem o presente, outras ainda têm medo dos poderes espirituais. Contudo, se vivermos ou morrermos, não nos separaremos do amor de Deus. O amor de Deus por nós começou antes que o mundo ou qualquer dessas coisas existissem. Isso nos foi revelado em Cristo e nunca terminará. Portanto, jamais devemos ter medo de nada. O amor de Deus por nós é um fato que nada nem ninguém jamais poderá alterar. No verso 39, nem altura nem profundidade é uma expressão que indica o ponto mais alto que podia se elevar às estrelas e o mais baixo do abismo do qual se suponha que elas ascendiam. Isto nenhum suposto poder astrológico pode separar-nos de Cristo ou derrotar o propósito de Deus para conosco. O cristão não é alguém que está regido pelo fatalismo ou pelo destino, e sim pelo eterno propósito de Deus em Cristo por sua vida. Então, basicamente, eu gosto muito das duas Bíblias, tá? As duas Bíblias já me ajudaram muito nos meus estudos. Tem até algumas marcações aqui que eu fiz. Então, particularmente, é uma Bíblia muito boa. A forma como essa Bíblia que expõe de uma forma assim muito feliz, fora que ela nos mostra, né, que o contexto que vivemos, tudo aquilo que estamos passando, né, o que a gente precisa fazer é nos voltarmos às Escrituras, porque as Escrituras têm tudo aquilo que nós precisamos. No final tem algumas notas temáticas, né, tem alguns recursos aqui bem interessantes, aqueles íconezinhos, né, que eu mostrei abaixo dos comentários de Lutero. E vai seguir até o final, não tem mais nenhum recurso desta Bíblia Nova Reforma. Aqui estão as duas Bíblias de novo. Bíblia de Estudo da Reforma, Bíblia da Nova Reforma. Você pergunta para mim, João, qual é a melhor das duas? Particularmente, eu considero a Bíblia da Reforma, essa aqui, como uma Bíblia um pouco mais geral. Tá? Ela aborda as partes bíblicas, os textos bíblicos, de uma forma mais geral. Essa Bíblia ela tem uma outra função. Tá? Ela vai te expor o texto através dos comentários e evidentemente que traz a realidade que vivemos, né, para a gente se voltar às Escrituras e buscar a solução nas Escrituras. Por isso que ela chama Nova Reforma. E esta Bíblia de Estudo da Reforma, ela tem esse nome porque é uma Bíblia de cunho luterano e nós sabemos que Martinho Lutero foi aí o principal expoente da Reforma Protestante. Então, a teologia da reforma dela, né, é baseada na Bíblia de Estudo Luterana da Sociedade Bíblica Alemã. Essa aqui, o nome original dela é de fato Bíblia da Reforma, porque ela tem esse âmbito de trazer uma nova reforma para a igreja por meio das Escrituras. Então, espero que as dúvidas tenham sido solucionadas. Se você ainda tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário do vídeo, para a gente estar tentando esclarecer se ficar alguma dúvida, tá? Então, Bíblia de Estudo da Reforma, texto Almeida atualizada, vocês encontram na cor vermelha e na cor preta. Bíblia da Nova Reforma, Editora Vida, texto NVI. Aí tem cor preto, cor vermelho, acho que tem verde e tem essa cor marronzada aqui, texturizada, tá? As duas Bíblias se completam, tá? Então, caso você tenha condições até de comprar as duas, não tem problema. E elas estão num preço até acessível.
Eu vou deixar aí na descrição um link de uma loja parceira nossa, que essa Bíblia está saindo um preço até bacana, caso vocês queiram aí tá adquirindo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo comparativo.